Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não reparem no barulho da chuva, tá chovendo hoje, mas a chuva é de Deus e continuamos junto com ela, né? Hoje o tema do vídeo é um alerta para vocês, porque faz tempo que eu não faço isso, né? Eu tenho alguns vídeos no canal do YouTube, onde eu faço alertas, né? O golpe do jogo de búzios e outras coisas. E hoje aqui eu vou dar para vocês a noção do golpe do mais velho, tá? Um golpe que se dá há muito tempo nas religiões afro-brasileiras, Umbanda, Candomblé, Batuque, Jurema, Quimbanda. Jurema é afro-indígena, né? Mas entra no meio. Várias religiões aí de macumba, tá? A macumba de modo geral. Aonde se usa a história, a imagem de um mais velho que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Então é muito comum que você vá para um terreiro e no terreiro, seja de Umbanda, Candomblé, o que seja, exista um costume e quando você questiona o porquê, as pessoas te dizem: ah, essa é a tradição dos mais velhos. Só que, toda vez que alguém fala isso, é necessário dar nomes aos bois, tá? Como se diz antigamente, né? Como se dizia antigamente. Que mais velho? No Brasil houve o apagamento histórico das pessoas africanas e indígenas do passado. Então, em muitos casos, não é possível dar o nome exato da pessoa, mas pelo menos dizer de onde ela veio, aonde ela estava, tá? Para que a gente entenda, através da visão do tempo em que a pessoa viveu e das experiências que ela teve, o porquê que aquela pessoa criou ou trouxe tal comportamento a se tornar uma tradição. Então, se tal coisa é dos mais velhos, isso só pode ser sagrado se você sabe que mais velho é esse, tá? Então, muito cuidado. Porque muito golpe, muita marmotagem, muito charlatanismo é feito em nome de mais velhos, de ancestrais, que não existem, tá, gente? Não teve esse ancestral, não teve nada disso. Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que é um golpe e uma outra coisa que não é um golpe. Então, por exemplo, o pessoal que é do candomblé, o candomblé Queto, principalmente, que é uma nação de candomblé que cultua orixás, vai usar branco na sexta-feira. E aí vai se dizer que isso é vinculado a Oxalá. Eu tenho aqui um vídeo que explica as cores dos orixás. Mas por que se criou esse hábito tão grande do branco? Porque, perdão, uma das fundadoras desse candomblé, ela teve uma grande participação na revolta dos malês, que eram africanos islâmicos no Brasil e que se vestiam integralmente de branco, tá? Inclusive, filhos dessa mulher participaram da revolta dos malês. Então, o branco ele é presente porque a fundadora ela se vestiu de branco na maior parte do tempo, e os seus filhos também, mas por esses motivos. E os outros candomblés que se vestem de branco? O branco é muito presente na África. Então, vai se usar de várias formas. Só que vocês viram que para este candomblé há uma justificativa? Então, é a tradição do candomblé. E você encontra. É a tradição do mais velho. É verdade, você encontra esse mais velho. Existe esse mais velho. Ou pelo menos existiu e deixou. Você rastreia. Você vai saber que aquela cor branca naquele dia tem um motivo e por isso que ficou. Então, tudo bem usar. Pode usar. É real. É justificado. Certo? Agora, um exemplo negativo. Aqui na minha região tem um terreiro, onde se você vai nele, existem peças de roupa que você só pode usar de acordo com o momento. E eu não digo de algo como o rechilier, que é um tecido francês, que foi usado largamente pelas escravas de ganho, e por isso que entra no candomblé com firmeza, ou seja, mais uma tradição de mais velho que tem motivo, né? Mas aqui é assim, ó, qualquer tecido, ou qualquer estampa, ou qualquer cor que vai se dar, é referente ao momento. E vai se dizer que os mais velhos queriam isso. E aí eu puxo a atenção para algo que não é uma peça de roupa, mas um calçado. Uma mulher só pode usar salto alto dentro daquele terreiro se ela tem um cargo. Aquele cargo é o cargo, que é o cargo de Eked. E naquele cargo ela pode então usar salto alto. As outras pessoas não. Tá, em qual momento que numa cultura antiga, ancestral, um sapato de salto alto plataforma estava incluído? Não estava, tá? Não tinha isso, não. Até porque esse tipo de calçado,
ele foi se adaptando com o tempo e não era comum em terreiro nenhum usar esse tipo de calçado no dia a dia, tá? Vai sendo trazido na época moderna, mas quando se questiona naquele terreiro o porquê que aquelas mulheres que têm cargo, elas têm que usar salto alto e os outros não, qual é a resposta que se dá? Isso é uma tradição dos mais velhos. Quando você pergunta, que mais velho que fez isso? Qual foi a pessoa mais velha? Não, foram os mais velhos. Ancestralidade, por aí vai. É claro que esse exemplo que eu dei, ele é negativo, mas não é o fim do mundo. Que uma religião, uma crença, não vai desmoronar por causa de salto alto, tá? Mas é só um exemplo para vocês verem que, a partir disso, pode-se ter algo muito pesado. E aqui eu vou entrar num tema muito pesado. Um outro exemplo. Esse primeiro que eu dei é só para verem que a desculpa do mais velho falso, mais velho que não existe, ela justifica várias besteiras. Várias coisas que vocês fazem no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no que seja, não tem fundamento nenhum. Mas vocês vão continuar fazendo, porque os seus sacerdotes dirão que isso é ancestralidade. E quando vocês ouvem isso, essa frase, é dos mais velhos, respeito à tradição dos mais velhos, o que a grande maioria de vocês faz é engolir isso, fazer e não questionar nada. O que é um grande problema. Se você segue a sua vida obedecendo à vontade do outro, sem questionar de verdade o porquê, uma breve frase já justifica tudo, então isso pode te trazer aí grandes prejuízos na vida. Porque esse mundo não é fácil, não é para amadores, né? Então agora eu vou dar um exemplo de algo muito ruim que aconteceu aqui na minha região já faz algum tempo. Houve um sacerdote aqui da minha região, ele já não está mais aqui, mas por incrível que pareça, ele ainda é sacerdote, e em outra parte de São Paulo ele tem um terreiro aberto. Mas ele era daqui. E ele era uma pessoa, e eu creio que ainda é, né, porque ninguém muda tanto, extremamente pervertido na parte sexual. Então, durante a vida dele, nós vamos saber que ele cometeu crimes nessa questão sexual contra crianças, idosos, homens, mulheres e, por incrível que pareça, também animais. Então, né, no caso dele, ele é um perigo para todos. Qualquer indivíduo que estiver perto dele está correndo risco, porque ele não tem uma seleção, tá? Ele vai cometer um ato de perversão e violência com qualquer um. E sendo um sacerdote. Existe um momento em que um rapaz, tá, ele era menor de idade ainda, tinha 16 anos, ele vai ser hospitalizado após sofrer uma violência sexual naquele terreiro, pelo sacerdote. O que acontece é que o sacerdote, o pai de santo, ele foi muito longe, né, ali na violência e machucou muito o rapaz e foi para o hospital. E quando o rapaz vai para o hospital, que aquilo estoura como um escândalo, acontece uma coisa muito complicada, que é o quê? Vários filhos e filhas de santo da casa vindo falar que também tinham sido vítimas de abuso. Isso nos últimos 20 anos, tá? E por que nenhum deles denunciou? O sacerdote dizia que vem lá de África, olha só a abominação, que vem lá de África, do culto do orixá Oxalá, que exista o sangue branco, ou seja, o sêmen, e que ele, para manter a linhagem com os filhos, deveria, pelo menos uma vez, no ato iniciático, durante a iniciação, porque ali era candomblé, uma religião iniciática, ele manter relação sexual com os filhos de qual forma fosse. Então ele manteve isso com basicamente todos os filhos, tá? E aí vem mulheres dizendo que ele cometeu atos com elas, os homens também, né, as crianças, todos, né? E aí depois relatos que ele também fazia isso com os animais que eram levados para abate. Antes de matar uma cabra, ele abusava da cabra também, sabe? Coisas do mais bizarro que vocês podem imaginar. E aí, por que ninguém denuncia, vai à polícia ou acha estranho por mais de 20 anos? Porque era a tradição dos mais velhos. E todo mundo engoliu isso, tá? Hoje estamos numa época de mais informação. E aí vem a ilusão a nós de que as pessoas hoje são muito esclarecidas e ninguém cai mais em armadilhas
Isso é uma ilusão. Por mais absurdo e horroroso que pareça um ato, é muito fácil de mascarar e convencer as pessoas a se calarem diante dele. É muito fácil. Então, tome muito cuidado com isso. Com isso do mais velho como justificativa, e também com a questão de tudo é segredo, tudo é fundamento e tudo é segredo. Porque se nada pode ser dito, então o que é feito ali é errado. Tá? Eu entendo que uma coisa ou outra não é bom que venha a público, porque há questões que a sociedade ainda não está pronta para lidar. Então, o hábito de fazer um sacrifício animal, você não vai fazer isso com as portas abertas. O povo não gosta. Então, você faça isso de portas fechadas. Um ritual que tem algumas cantigas que você não quer que outro saiba, tudo bem. Mas se você entra num terreiro e tudo que acontece lá dentro de portas fechadas ninguém pode ver, toma muito cuidado que ali dentro tem coisa errada. Tá? Estão escondendo, não é por uma questão espiritual, é porque ali tem crime, seja algo pesado, como eu mencionei, ou uma questão de estelionato. Eu atendi um tempo atrás uma moça, ela trouxe o assentamento da pombagira dela e disse que no ato que a pombagira foi assentada, isso numa casa de quimbanda, ela não pôde participar. Ela só iria receber o assentamento pronto, porque tudo que ia no assentamento era fundamento, era segredo. E eu falei para ela, minha filha, eu botei a mão no assentamento, e quem trabalha com espiritualidade sabe, né? Ali não tinha nada de espiritualidade. Falei, olha, quer ver uma coisa? Era uma panela de barro. Peguei, joguei assim, levantei acima da minha cabeça e joguei no chão. Quando espatifou, sabe o que tinha dentro? Nada. Tinha cimento, um monte de cimento. E não tinha nada. E ela pagou R$5.000 para fazer o assentamento nos segredos de quimbanda. E não tinha nada. Tinha um ferro superficial e só massa de cimento lá dentro. Ele era pesado pelo cimento, mas não tinha nada. Aquilo foi um golpe. Mas ela não pôde saber porque aquele ritual, entre aspas, foi passado pelos mais velhos e era fundamento. Tradição, ancestralidade, que não tem nome, não tem endereço, não tem nada. E ela, quando ouviu que aquilo era dos mais velhos, o que é que ela fez? Ela aceitou. Ela deu dinheiro, ficou atrás, né? Ela ficou em uma sala, enquanto o sacerdote fazia os rituais em outra. E quando ele chega, já traz pronto, porque é uma tradição dos mais velhos que a pessoa que não é iniciada nos segredos de quimbanda não veja. E lá foi o golpe, né? Como se diz, né, por aí, ela levou um beiço, né? Então, perdeu tudo, entende? E agora como é que vai se provar as coisas? O tempo passou, né? Ela tinha aquilo na casa dela há anos e dizia, não tenho axé nisso. Como é que vai ter axé numa panela que só tem cimento? Que espiritualidade que vai estar lá dentro, gente? Não tem nada. Nenhuma pedra tinha, porque às vezes é um costume, né, que tem pelo mundo todo de cultuar espíritos em pedras, tá? Em várias culturas tem isso. Nenhuma pedra, era só massa de cimento. Eu até brinquei com ela perguntando se ela era, né, se ela cultuava a pombagira Votorantim, né? Porque era só cimento que tinha, não tinha mais nada. Tá. Isso que eu falei aqui é algo importante. Então sempre se lembre, pessoa falou que ela segue a tradição dos mais velhos, você tem que perguntar que mais velho, e ela tem que te responder pelo menos o básico. Então, por exemplo, você vai saber dos terreiros de Umbanda que tem sua origem na Umbanda carioca. Nós não vamos ter o nome da maioria dos fundadores de terreiros, mas você consegue pelo menos pegar uma época. Como é que uma pessoa abre um terreiro de Umbanda dizendo que é uma Umbanda que traz segredos de ancestralidade? Quando você pergunta quem passou aqueles segredos, não se tem o nome de ninguém e, se não há nome, não se tem a ideia de nada. Tá? Então, assim, esse terreiro ele vem então de qual momento? Os fundadores vêm da onde? Qual parte do Rio de Janeiro, mais ou menos? Eles eram mais ligados a cultos banto? Eles eram mais ligados a cultos ali de catimbó? Era o quê? E a pessoa olha para você e vai dizer que tudo é ancestralidade, mas ela não sabe de nada. Então, não tem ancestralidade. É mentira, sabe? E quantos de nós, e eu me incluo nisso, porque eu hoje sou uma pessoa que eu me considero esclarecida, mas isso é hoje. Olha, se eu tivesse de volta na minha mão todo o dinheiro que já me roubaram em macumba desde que eu entrei,
eu comprava uma casa com o dinheiro, porque muitos anos e dá dinheiro, e dá dinheiro, e dá dinheiro, né? A gente vai aprendendo vivendo, mas infelizmente eu aprendi que a maior parte que se tem de macumbeiro é desonesto. E a gente vai dizer assim, não, você está julgando sem saber. Infelizmente eu sei, não gostaria. Gostaria que fosse uma ignorância da minha parte, que seria melhor para mim, né? A ignorância é feia, mas ela não condena. Mas infelizmente o que se tem aqui é prova de vida, né? Você viver e ver que é. Então muito cuidado, gente. Toda vez que alguém fala de mais velhos, sempre questionem. Que mais velho? Me explica. Tem que ter uma explicação plausível. Se não há nome de ninguém, se não há, então, referência à origem nenhuma, então não existe mais velho nenhum, não existe ancestralidade nenhuma, e ali só tem golpe, tá? Então, cuidado com isso. Entende? Eu, no meu caso, quando tenho as minhas questões tradicionais que eu faço na minha vida, e até que eu atendo meus clientes também, lembrando que eu não sou sacerdote, eu preferi não seguir mais esse caminho, não é bom. Mas quando eu faço as minhas coisas e alguém pergunta, muitas coisas eu não vou revelar, por quê? Porque eu ganho dinheiro com isso. Então, dizer exatamente o que é, vai fazer com que o outro reproduza. O que eu aprendi a duras penas. Mas pelo menos eu explico a origem, a história, o porquê que se faz, tá? Recentemente, uma pessoa me perguntou por que eu usei uma cabeça de cera num ritual que eu fiz. Eu expliquei para ela direitinho que anteriormente usava-se uma cabeça feita com massa de inhame, tá? Você cozinhava o inhame, apertava ele, né, como se fosse um purê e fazia uma cabeça. Depois passa a usar ali farinha de mandioca umedecida com água e moldar uma cabeça. Mas quando entra com muita força o catolicismo, há presente no catolicismo, principalmente latino, o uso de membros do corpo feitos com cera, que se levam aos templos, em Aparecida tem muito disso, para simbolizar uma graça alcançada, sabe? A pessoa foi curada de uma doença no pé, ela encomenda um pé feito de cera e leva até a igreja, né? O templo católico. E a gente usa hoje peças de cera, porque nós estamos sendo influenciados pelo catolicismo, que impactou com muita força a Umbanda, o Candomblé e outras religiões. Então a cabeça de cera é por isso. Eu podia sim voltar a usar uma massa de inhame, tá? Que sempre se usou desde a África. E até hoje se usa. É muito comum o uso do inhame lá. Mas a cabeça de cera é porque eu sou brasileiro. E aqui acabou sendo impactado sim pelo cristianismo, pelo catolicismo. Até o nosso hábito de acender velas para os orixás e para as entidades é um hábito que não é comum em outras áreas. A gente usa vela para tudo no Brasil por influência católica. Aí vocês veem, estou fazendo feitiço com a cabeça de cera e a vela acesa, mas eu posso explicar ao meu cliente por quê. Por quê? Por que tem uma cabeça ali? Por que embaixo daquilo tem farinha de mandioca? Tem um motivo também. Por que tem um alguidar em vez de outro pote? Porque o alguidar ele vai ser trazido aqui para o Brasil por um costume português que é absorvido dos árabes. Alguidar é uma palavra árabe, tá? Significa prato em árabe, né? Prato ou tigela, sabe? Então, a gente vai explicando, né? As primeiras pessoas que fizeram feitiços no Brasil usavam a louça disponível. E a louça disponível de forma barata era aquela louça que tradicionalmente os colonizadores, os portugueses, tinham aprendido a fabricar com os árabes, alguidar. Porque você não vai ver alguidar sendo usado em África. Tá? É uma coisa, aliás, na África dos orixás, na costa africana. No norte do continente africano se usa assim porque veio de lá. Né? Vai de lá, vai para Portugal e vem para cá. Entende? Então, a gente dá para explicar tudo. Tudo que você vai fazer, você consegue dar um norte para as pessoas de o que você está fazendo, por quê, da onde vem. É claro, se você é honesto com o que você faz. Agora, se eu virar para um cliente meu, fizer o maior absurdo e falar isso aqui é porque os meus ancestrais faziam isso, o povo antigo, os mais velhos, a maior chance é que o meu cliente não diga nada. Porque parece que é feio você perguntar que mais velho é esse. Mas eu oriento a vocês. Que vocês sempre olhem
seja para pai de santo, seja para feiticeiro, seja para quem for. E quando ele te falar que o que ele faz é porque aquilo é ancestral e aquilo vem do mais velho, pergunte: ah, vem do seu mais velho? Então, que mais velho é esse? E é melhor que ele te responda.